Olá pessoal, bem-vindos na nossa nova série sobre o livro de Tiago, A Fé em Ação. Eu gostaria de compartilhar com todos sobre a Palavra de Deus. E nessa hora eu gostaria de compartilhar o livro de Tiago, com o tema Como transformar as provas em triunfo. Tiago capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Mas principalmente o versículo 2 diz: Meus irmãos, tende motivo de toda alegria quando passardes por várias provações, transformando provas em triunfo. Começar a estudar a Bíblia é como fazer uma viagem. Você deve decidir antes para onde vai e o que espera ver. A carta de Tiago é um livro prático. Esse livro é considerado o livro dos provérbios do Novo Testamento. Tiago é o maior pregador do que escritor. O tema central de Tiago é o nascimento, é o crescimento espiritual, é a maturidade cristã do cristão. Através das provas pela paciência, recebemos a coroa. A primeira nos traz a questão do novo nascimento pela sua palavra. A gente vê isso em Tiago 1, versículo 16, 17, 18 e 19. A segunda ênfase que nós vemos em Tiago é sobre o crescimento espiritual. A gente vê no versículo 19b e no versículo 25. Nós crescemos pelo ouvir em 1,19, receber em 1,21 e obedecer do versículo 22 ao versículo 25. A terceira ênfase que nós vemos sobre o livro de Tiago é a maturidade cristã, ainda no capítulo 1, no versículo 26 e também no capítulo 5, versículo 6. Há três notáveis desenvolvimentos que são características da verdadeira maturidade cristã. A gente vê no versículo 1, 26 o controle da língua. No versículo 27, o cuidado do necessitado. E no versículo 27b, a pureza pessoal. Nós vemos que é um livro tão fabuloso, o livro de Tiago. E eu queria, em poucas palavras, mencionar e fazer você que está me ouvindo a ter a vontade de estudar a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de ler o livro de Tiago. Eu incentivo você a fazer isso nessa semana, de aprender mais e mais da palavra de Deus. Porque Tiago escreveu essa carta. Por que Tiago escreveu essa carta? E quais os problemas que ele mostra para nós através desses capítulos? Eles estavam passando por duras provações. Eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto os outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros não conseguiam dominar a língua. Outros se afastaram do Senhor. E havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros. O livro de Tiago é um livro ético. É um livro que vai nos ensinar a entender sobre a nossa vida cristã, sobre o novo nascimento, sobre o crescimento espiritual, a maturidade cristã. E é isso que eu queria passar para você nesse vídeo, que você busque a presença do Senhor. E através do livro de Tiago, possamos aprender mais e mais da palavra. No versículo 1, nós vemos muito claro, eles foram transformados de incrédulos
para servos de Cristo. Quem é esse Tiago nessa carta? O autor se identifica como Tiago. E nós entendemos que esse Tiago é o próprio irmão do nosso Senhor Jesus. Somos transformados também em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. A gente vê isso no versículo 1. As 12 tribos refere-se aqui aos judeus cristãos, que possivelmente se converteram no Pentecoste e foram dispersos depois do martírio de Estevão, em Atos 8, versículo 1. E por força ou por escolha, os judeus estavam vivendo por toda parte do Império Romano. Eles são crentes, mas são perseguidos. Eles são cidadãos dos céus, mas vivem dispersos na terra. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres. E muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. E nós, quando olhamos para o primeiro capítulo, nós entendemos essa questão da provação, da aflição, mas também do cuidado de Deus nas nossas vidas. A vida cristã não é uma redoma de vidro, ou uma estufa espiritual, ou uma colônia de férias. Antes é um campo de batalha. Nós somos poupados dos problemas, mas nós estamos nos problemas. Hoje fazemos as mesmas perguntas. Por que um crente fiel fica desempregado? Por que um crente fiel sofre de câncer? Por que um crente fiel enfrenta luto por passar por duras, amargas e provações? Por que passamos por tudo isso? Nós entendemos isso no capítulo 1 de Tiago. Do versículo 2 ao versículo 4, somos transformados de tribulações em triunfo. Passamos por provações, tribulações, mas vencemos quando perseveramos, vencemos quando estamos na presença do Senhor. Tiago, falando sobre as provações da vida cristã, ensina-nos 4 verdades fundamentais. Em primeiro lugar, as provações são compatíveis com a fé cristã. A gente vê isso em Tiago 1:2. Por que os crentes sofrem? Por que o crente passa por privações? Por que sofre prejuízos? Por que fica doente em cima de uma cama? Por que são injustiçados? Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus advertiu: no mundo tereis tribulações. A gente vê isso em João 16, versículo 33. O apóstolo Paulo disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Ainda Paulo disse: todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A gente vê isso em 2 Timóteo 3,12. O grande patriarca Jó disse: o homem nasce para a tribulação, com faíscas voam para cima, em Jó 5:7. Somos, pessoal, peregrinos nesse mundo. A nossa pátria não permanece aqui, nós não somos daqui. O nosso lar permanece lá no céu. A nossa pátria está no céu. E as provações que enfrentamos aqui, rumo à cidade, cujo arquiteto e fundador é Deus, porém visam a nossa maturidade espiritual. As provações procedem primeiro da nossa humanidade. Pertencemos à raça humana, sofremos doenças, acidentes, tristezas.
segundo as provações, procede da nosso pecado. E quando nós ficamos firmes, quando nós colocamos os nossos corações diante do Senhor, nós somos aprovados por Ele. Porque a cada momento, pessoal, o Senhor tem cuidado de nós. As provações não duram a vida inteira. Ninguém aguenta uma vida inteira de provas. Ninguém aguenta uma viagem inteira de turbulência. Depois da noite vem o amanhã. Depois do choro vem a alegria. Depois da tempestade vem a bonança. Não vamos ficar estacionados na arena das provações. Estamos passando por elas. Vamos vencer. Vamos vencer esse momento difícil da pandemia que estamos enfrentando e passando. Mas vamos vencer quando nossos corações voltar para a palavra de Deus. Possamos buscar na palavra de Deus a verdade para as nossas vidas. Em quarto lugar, as provações nós vencemos quando nós somos testados a nossa fé. E vencemos porque nós servimos um Deus verdadeiro. E aí nós aprendemos que a perseverança visa nos levar à maturidade. Paulo diz em Romanos 5, versículo 3 a 5, que as tribulações, nós vamos passar por elas. Ela vai nos fazer crescer e criar em nós maturidade. A maturidade não se alcança apenas lendo um livro. É preciso passar pelas provas. As provações visam a glória de Deus. Jesus diz que o cego de nascença nasceu cego porque ele se manifestou a glória de Deus. De Lázaro, Jesus diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, em João 11:4. Depois de aprovado por Deus, nós somos restaurados por Ele. Nós entendemos que, mesmo passando por momentos difíceis, precisamos confiar. Pessoal, precisamos confiar em Deus. E através das tribulações, vem a bonança, vem o triunfo, porque a nossa vida pertence a Cristo. Quero agradecer a todos que estão vendo esse vídeo e encerro aqui trazendo essa palavra de motivação para todos nós. Nós vamos continuar falando a nossa série A Fé em Ação no livro de Tiago. Então eu convido você a seguir e ouvir em nossos canais sobre a palavra de Deus. Eu sou o pastor Fabrício Bordini, do Ministério Jovem e Adolescente da Primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto. Que juntos possamos glorificar o nome do Senhor e continuar falando do reino de Deus. Que Deus assim abençoe todos vocês.